Os paredões de pedra enraizados na serra são sinais de uma natureza indomável. A cidade, que hoje é esplendor de beleza rara, já passou por um cenário muito diferente. Um período de muita dor que perdurou por alguns anos. Segundo relatos históricos, Caraguatatuba resistiu a um surto de malária em 1884 e de gripe espanhola em 1918. E a força da população ficou ainda mais evidente em 18 de março de 1967, quando a cidade quase foi engolida após dias de muita chuva. Uma data que ficou marcada na história e na memória de quem viveu a catástrofe de 67. Dr. Kate Nakamura e Dorcas de Salvo são dois dos sobreviventes. Ele trabalhava na Casa de Saúde Estela Maris e foi extremamente importante no salvamento de vítimas. Ela voltava da escola e precisou sair às pressas de casa durante a enchente. Como choveu copiosamente do dia 17 a 18, eu fiquei na Santa Casa. Não deu nem para sair de lá. Aí, às 10 horas, o prefeito da época, Geraldo Nogueira da Silva, telefonou, dizendo que houve um deslizamento do Morro do Cruzeiro, para cima de uma casa. E ele mandou os pacientes para Santa Casa. Um cadáver, uma pessoa com fratura exposta toda enlameada e outros com vários ferimentos. Então eu chamei dois colegas meus, que moravam à esquerda do rio, onde fica o centro da cidade, Dr. Marcos Antônio Amaral e Jurandir Coimbra, que vieram me ajudar. E naquele dia não sei porque que eu não tomei café, não lembro. E eu fui sem café. E quando eu voltei, eu estava com muita fome e não tinha mais comida, porque todo o mantimento que tinha já tinha rodado com a água. E aí eu deitei na cama, a água já estava quase na cama. Eu deitei na cama, porque eu estava cansada e com fome, eu acho. E aí eu dei uma cochilada e nisso eu comecei a ouvir gritos de pessoas falando: sai da casa, sai da casa. Aí veio um caminhão da prefeitura pegando as pessoas, né, e colocando no caminhão. Tem um depoimento de um funcionário aposentado da prefeitura, que foi vereador também, seu Yoshio Yoshimoto. Ele contou, ele fez um relato que quando aconteceu a catástrofe, todos foram acionados, né, para ajudar. Ele saiu da casa dele, pegou um caminhão da prefeitura e saiu recolhendo as pessoas. E deixou a família em casa, a esposa, filhos em casa. Depois ele ficou sabendo que a casa dele é no pé do morro e uma pedra enorme deslizou e passou raspando pela casa dele. Poderia ter matado toda a família dele. O ocorrido em Caraguatatuba é conhecido por especialistas como debris flow, uma avalanche que desliza em costa abaixo, destruindo tudo o que houver pela frente. O evento serviu e ainda serve de estudo para muitos geólogos. Ele é complexo porque ele não envolve apenas a camada superior de solo. Ele envolve o solo, o subsolo, as árvores, né? Então tudo que está acima da rocha sã, tudo aquilo, pela ação da água, acabou sendo levado costa abaixo, né? Em costa abaixo, dentro da calha do rio, que é um talveg. Caraguatatuba tem hoje mais de 134 mil habitantes e, na época, tinha cerca de 10% da população atual, o estimado em 15 mil moradores. Essa é considerada uma das maiores catástrofes naturais do país, onde mais de 400 casas foram atingidas e mais de 3 mil pessoas ficaram desabrigadas. Locais como a Fazenda dos Ingleses e as bacias dos rios Guaxinduba e Cambicho foram extremamente afetadas. O Rio Santo Antônio também teve um dos maiores impactos, o alargamento das suas margens e a redução de sua profundidade. Os detritos, toda a lama, árvores inteiras, a parte da mata, animais, pessoas, infelizmente, né, os corpos que foram descendo pelo Rio Santo Antônio, pararam na ponte. E aquilo
cresceu uma montanha de detritos naquela área e isso desviou o rio, que entrou para a cidade, provocando enchente. Só que o próprio peso desses detritos romperam essa ponte, levando boa parte dessa massa de lama, né, para o mar. E isso fez com que as águas descessem. Este é o memorial da catástrofe localizado no cemitério municipal de Caraguatatuba. Oficialmente, cerca de 400 mortes foram contabilizadas e os restos mortais estão depositados aqui. Mas acredita-se que esse número seja muito maior, visto que muitas famílias tiveram suas casas soterradas e nunca foram encontradas. Tudo aqui tem um simbolismo histórico, inclusive essas madeiras entrelaçadas, que significam os troncos e as árvores que desceram serra abaixo. Mas muito mais que isso, representam a força e a união do povo caraguatatubense na reconstrução da cidade. Mas para se reerguer e alcançar o patamar que a cidade se encontra hoje, foi preciso muita ajuda. O socorro chegou após a comunicação feita pelo radioamador Tomás Camanes Filho, a pedido dos delegados da época, Dr. Celestino Joaquim e Dr. Davi Salamene. Segundo nota publicada pelo jornal Folha de São Paulo, as primeiras ajudas vieram de São Paulo, capital, Santos e São José dos Campos. Mas, a partir daí, a solidariedade veio de todos os cantos. O socorro não apareceu imediatamente. Ele só apareceu por conta da ação de um radioamador, Tomás, né, que fez uma conexão com, segundo a história, né, pescador, né, embarcação que se conectou com Santos, que avisou que a serra tinha caído em Caraguatatuba. Aí veio todo aquele apoio, né, do Estado, da União, enfim, Exército, Polícia Militar, naquela época Força Pública do Estado de São Paulo. Foi feito na casa dele, com o equipamento dele, só que é uma coisa que se esquece, não tinha luz. A catástrofe rompeu o fornecimento de luz. Então, para poder fazer conseguir fazer esse trabalho, precisava de energia elétrica. Então, eles precisavam trazer um gerador para a casa dele. E um gerador, gente, nessa época, 77, uma coisa monumental, muito pesada. Vários homens, várias pessoas foram necessárias para carregar esse gerador e colocar em funcionamento, fazer todas as ligações necessárias para que o equipamento dele funcionasse. Os governos estadual e federal também tiveram um papel importante ao enviar auxílio por céu e mar, já que os acessos pela serra e pelas cidades de Ubatuba e São Sebastião haviam sido interrompidos com os detritos. Eu gosto de destacar um engenheiro da Petrobras, chamado Adalto Curtino, que tirou toda a tranqueira da Petrobras, né, trouxe material de lá, tratores, etc., e limpou a parte da frente. E serviço veio aos montes, porque também o Exército veio e fez aquela ponte de campanha que atravessa só uma pessoa, né, não atravessa carro. Então fez a comunicação do lado esquerdo e do lado direito, mas só a pé. E eu lembro que o lado de cá, ninguém podia chegar na Santa Casa também. A nossa casa entrou uma árvore imensa, um tronco que rebentou um quarto e a cozinha ficou lá. Quer dizer, nós não tínhamos mais nada. Aí nós ficamos nessa escola e eu fiquei ajudando a separar as roupas por mais ou menos por tamanho, né, de numeração, para poder ajudando o pessoal, né? E dava banho nas crianças, porque eu amo crianças. A resiliência do povo de Caraguatatuba foi reforçada também pela imprensa durante a cobertura da catástrofe. Jornais como Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo acompanharam a situação da cidade com repórteres no local. Em uma reportagem assinada por Hugo Penteado Teixeira, enviado especial do jornal Folha de São Paulo, ele diz que, surpreendida pela tragédia, a cidade não se deixa vencer.
matéria que foi destacada também pela revista Igarati. Então nós tivemos essa cobertura da imprensa que também contribuiu para que mais doações chegassem à cidade. Então Caraguatatuba foi abraçada pelos brasileiros. A resiliência do povo caraguatatubense, do povo caiçara, a resiliência e o apoio dos brasileiros. Isso foi fundamental para que a cidade se reerguesse. Foi fundamental. Muitos perderam tudo, como eu falei, muitas pessoas faleceram e muitos perderam tudo. Então essa reconstrução não foi da noite para o dia, foi um tempo, essa reconstrução da cidade e torná-la, deixá-la em condições novamente de atender a sua vocação turística. 57 anos depois, ainda é possível sentir um pouco do que foi vivido durante o dia 18 de março. A rua onde a dona Dorcas morou está bem diferente, mas as lembranças continuam vivas. O que nós vivemos aqui foi um passado doloroso. Nós perdi amigos de escola, que você chegar dentro da sala de aula, olhar do lado e você não vê seu amigo mais, a família inteira, Barros. Ficou só um, que ficou até com problema mental depois. Então é uma coisa que você não esquece nunca. A cidade, que se reergueu vibrantemente, ensinou e aprendeu através da tragédia. Inclusive, o acontecimento de 67 se somou a mais 2 fatalidades. O incêndio do edifício Andraus, em 1972, e em 1974, o do edifício Joelma. Esses 3 acontecimentos resultaram na criação da Defesa Civil do Estado de São Paulo em 1976. O que aconteceu em Caraguatatuba também serviu, a nível de país, serviu para mostrar a importância de se preparar para um contingente, para se preparar para uma situação de catástrofe a nível de municípios e de estado e de país. A importância de se preparar, a importância de uma defesa civil, por exemplo, que tem que estar continuamente preparada para qualquer ocasião. E se preparar os munícipes também. E o nosso plano preventivo de defesa civil, que transcorre de dezembro a março, ele está baseado num conceito de remoção preventiva. Remover preventivamente as pessoas antes que aconteça o evento. Então, como é que funciona essa dinâmica? Como é que é essa equação? Você tem a previsão de chuvas, você tem o quanto choveu, os índices pluviométricos, articulado com previsões de chuva e índices pluviométricos, você vai a campo e faz vistorias de campo. Então você tem informações do passado, informações do futuro e como que está hoje. Então nas vistorias que a gente faz, que a Defesa Civil faz, nós vamos olhar exatamente o que a gente chama de feições de instabilidade. São os sinais que a própria natureza dá que aquilo lá está em movimento. A própria casa da pessoa. Quanto mais frágil, mais vulnerável a residência. A história se mantém viva nos sobreviventes e em locais como o monumento em homenagem às vítimas, que relembra a tragédia com fotos que mostram, por exemplo, o prédio da Santa Casa de Saúde Estela Maris isolado, sendo uma das únicas estruturas que ficou de pé às margens do Rio Santo Antônio. Esse monumento está localizado na Praça da Bíblia e foi entregue em 22 de novembro de 2017. Além disso, a cruz do Santuário Santo Antônio é uma lembrança física da catástrofe. A madeira vertical é uma das milhares que desceu o morro e a horizontal é um fragmento da antiga capela que foi destruída pela enchente. A Praça Rádio Amador Tomás Camanes Filho e o memorial localizado no cemitério municipal também são peças importantes que não deixam a memória se apagar. A cidade aprendeu e se reergueu bravamente com a força e a fé de um povo heróico.
Atualmente tem o maior número de habitantes da região do litoral norte de São Paulo e continua atraindo novos moradores que buscam qualidade de vida e acolhimento. Com suas praias de beleza marcante e paisagens exuberantes, atrai cada vez mais turistas, seja em busca de aventura, seja à procura de sossego. As recordações que marcam a trajetória de Caraguatatuba transformaram a catástrofe em uma alavanca para o crescimento e desenvolvimento.